Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal da Lucy. Hoje eu estarei aqui para compartilhar com vocês 3 ferramentas de organização das quais eu já utilizei na minha vida, com o intuito de que você possa organizar a sua rotina e entender qual dos métodos que faz mais sentido para você no momento. Então, aqui eu vou estar falando sobre agenda, bullet journal e planner. O que é uma agenda? A agenda basicamente consiste em um dia por página. Hoje em dia eu sei que existem agendas que têm 2 páginas, 2 dias por página, né? Então você consegue em 2 páginas você ver 4 dias. A agenda, você basicamente vai colocar os seus compromissos do dia e vai ticando conforme você vai fazendo. Só que você tem a visualização de um dia por página, então ela se torna um pouco... Ela será um pouco mais robusta, né? Geralmente ela é mais grossinha. E você consegue só ver o seu dia. Então, para quem já se adaptou ao planner, uma agenda é muito difícil de você querer voltar para um estilo de agenda, porque no planner, a diferença da agenda para o planner é que enquanto você vê um dia por página na agenda, no planner você vê a semana inteira em 2 páginas. Então, para quem trabalha com produtividade, que você precisa tá tendo aquele controle do que você está fazendo durante a semana, durante o seu dia, um planner é muito mais indicado. E o Bullet Journal? O Bullet Journal, na verdade, é um caderno que você pode utilizar qualquer tipo de caderno, pode ser com pauta, sem pauta, ou pontilhado, que é o que é mais... não é que é indicado, mas o criador do método Bullet Journal, ele utiliza um caderno pontilhado, então por isso que virou como uma marca do Bullet Journal você utilizar ele com um caderno pontilhado, mas é super possível você fazer com qualquer tipo de caderno. No método Bullet Journal, você vai deixar organizado toda a sua vida nele. Então, assim, você vai conseguir colocar seu controle financeiro, você consegue colocar controle de leitura, você consegue colocar a sua semana, seu dia, seu mês, seu ano. Então, assim, ele é uma das ferramentas que você consegue adaptar para a sua realidade. Quando o método Bullet Journal surgiu, e até eu vou deixar detalhes aqui, vocês vão conferir quando eu mostrar os meus, aqui no Brasil ele foi aderido como uma coisa assim... Ele originalmente é um método de organização minimalista. Mas quando chegou aqui no Brasil, virou uma firula e aí tinha muita decoração, um bullet journal bem decorado, com washi tapes, adesivos, e isso virou uma febre naquele momento. Hoje em dia já tem mais pessoas aderindo ao minimalismo nas anotações e nas organizações, o que funciona muito bem, mas a decoração não deixa de ser algo prazeroso de praticar. Então, assim, hoje em dia eu não decoro planner, agenda e bullet journal como eu fazia antes, vocês vão ver. Mas também é válido, se faz sentido para você, se você se sente no momento de relaxamento, é muito bom também. Então, basicamente, a diferença do Bullet Journal para o Planner é que o Bullet Journal, você vai desenhar tudo que você precisa para organizar. Então, assim, você vai determinar se sua semana vai ser na vertical, se vai ser na horizontal, se vai ser em formato de quadrados. Definindo isso, aí você começa a escrever e planejar. Já no Planner, isso já está tudo estruturado. Então tem a sua estrutura do ano, do mês, da semana, controle financeiro, às vezes tem algumas abas de metas diferenciadas, que já está tudo descrito, é só você preencher. Então, basicamente, o Planner, ele é bem robusto, ele tem mais folhas, né, assim, não chega a comparar com a agenda, é um pouquinho menos que uma agenda, mas dependendo das ferramentas disponíveis de organização dentro do Planner, ele vai ficando mais gordinho, né? E, claro, você tem um Planner para usar durante o ano, é indicado que você escolha um Planner que tenha uma qualidade melhor, que tenha uma folhinha mais grossa, que vai sustentar bem durante o seu ano, né? E ser durável. Então, basicamente é isso. Agenda um dia por página, o Bullet Journal é livre, você define como que ele vai ser, e o Planner, ele já tem uma estrutura para quem precisa ali só preencher e praticar. Então, vamos lá, eu vou mostrar agora para vocês como que foi a minha trajetória. Eu encontrei alguns agenda, Planner, Bullet Journal, tudo que eu já fiz aqui. Eu sei que tem anteriores, mas esses anteriores eu não tenho mais. Por exemplo,
agenda. A agenda que eu tenho aqui é de 2016, eu não sei se vai mostrar pra vocês. Olha só, que fofucha. Nessa época eu tava na fase do pré-vestibular pra medicina. Então, eu era bem a louca dos estudos, então tinha que estar tudo planejado, organizado. Antes disso aqui, eu já tive dois planners que eu tentei eu mesma fazer no Word. Eu imprimi uma imagem gratuita e mandei encadernar, mas não ficou muito grande, não estava funcional para mim. E antes dessa agenda, eu tive uma agenda extraordinária de linda. Nossa, era perfeita aquela agenda, só que em algum momento eu perdi ela. E, nossa, tem uma dor no coração de lembrar, porque ela era muito linda. Eu queria muito ter ela guardada aqui comigo, mas eu perdi. Então, depois dela, eu não sei se foi exatamente em seguida, eu adquiri essa agenda pequena, porque eu queria que fosse... Como eu carregava muitos livros na época do vestibular, eu precisava que fosse uma coisa pequena. E aí, ó, basicamente a minha organização era assim, deixa eu pegar uma folha... Aqui, uma coisa principal pra mim tinha que ter a visão do mês. Eu vou encontrar alguma visão do mês aqui pra mostrar como é que eu fazia. Eu gostava de pôr a lápis pra que se tivesse alguma alteração... Aqui, ó. Se tivesse alguma alteração, eu ia mudando. Aí, então, não sei se vai dar pra... Não sei se vai aparecer no vídeo, mas tem aqui escrito a lápis as coisas que eu fazia. O mês estava todo preenchido. E durante a semana eu fazia de um jeito diferente, né? Eu fui olhando aqui, eu costumava colocar o que eu ia fazer, né? Aqui tá, o dia 3 de maio. Aí eu colocava o que eu precisava fazer, as matérias que eu tinha que estudar, e no lado aqui, do lado externo, eu colocava o quadradinho e aí ia dando check conforme eu ia organizando. Eu ia realizando, na verdade. Então, assim, aqui uma tarefa muito importante, dormir. Porque na época eu trabalhava à noite, então era bem corrido. Trabalhava à noite, fazia cursinho de dia, quase não dormia. Então quando eu tinha tempo pra dormir era crucial, era muito importante. E aí foi assim que eu utilizei a agenda. Me atendeu super bem naquela época. E aí, durante o ano, deixa eu ver aqui até onde eu fui com essa agenda. Eu fui até outubro. E aí eu descobri, no meio dessas organizações, eu comecei a procurar mais sobre isso. E eu descobri... o Bullet Journal, nessa época. Então aqui é 2016, e aí eu comprei esse caderno aqui, ele tá bem desgastado, ele tinha textura, ó. Ele tá muito desgastado, eu usei muito e ele tinha imã, ó, super maravilhoso. E eu comprei quadriculado. Então, a partir de outubro, eu comecei a fazer um Bullet Journal. E super me atendeu às minhas necessidades da época. Só que eu usava ele, tipo... totalmente ao contrário do minimalismo, o design. Eu colocava washi tape, pintava. Eu vou folhear aqui pra vocês irem vendo. Ó. Olha só, novembro. Então, eu usava color code. E aí tinha muitas anotações aqui de aula. Ó, aí depois eu passei pra 2017. O ano acabou, foi pra 2017. E aí tem muita coisa aqui, ó. Organização de estudos e da rotina. Então, basicamente foi isso. Eu usei o Bullet Journal em 2017. 16 para 17. E aí, quando chegou em abril, eu comecei esse Bullet em outubro de 2016, fui até abril de 2017. Quando foi em abril, no meu aniversário, eu ganhei um planner. Então, foi o primeiro planner de verdade que eu tive, sem ser improvisado, que foi da Planner Shop. Então, foi um presente bem legal que eu ganhei. E eu utilizei ele o ano inteiro. Esse aqui eu utilizei até acabar. Ele começou em... cadê aqui? Começou em maio, né? Porque eu recebi ele em abril, então começou a partir de maio. E foi até abril do ano seguinte. E eu usei ele todinho. Vou mostrar pra vocês como que era a minha organização. Aqui é a visão mensal. Toda preenchida. E depois, olha a semana, gente, quanta informação, olha isso. Então tinha bastante informação aqui, basicamente a maioria era tudo planejamento de estudo. Tem uma semana aqui que eu acho muito linda, deixa eu ver se eu acho. Ah, e essa semana aqui ficou maravilhosa. Ó, bem bonitinha. Não sei se vai dar pra ver direitinho no vídeo,
Mas aqui eu já comecei a colocar o quadradinho primeiro do check e o que eu tinha que fazer. Só que eu não sei por qual razão eu fazia esse quadradinho e em vez de dar o check eu grifava o que eu ia fazendo. Então tudo que tá grifado aqui eu consegui fazer. E eu adoro ainda utilizar o método de color code para as coisas. Então aqui, depois eu comecei a ficar mais minimalista, começou a pegar mesmo no final do ano para fazer o vestibular, aí o negócio apertou e aí não dava mais para ficar decorando. E aí eu utilizei até o final mesmo, ó. Aqui, ó, abril de 2018, ó, já tá no final aqui do planner, ó. Finalzinho, e eu usei, bem bonitinho aqui, ó. Então, foi uma ferramenta muito bom, foi o primeiro contato que eu tive com o planner, assim, de lote, de comprar, então foi uma experiência muito boa. Depois eu descobri o método Midori, eu não sei se é um método, se é o nome de uma marca, eu ainda tô pra descobrir isso, que eu tô fazendo umas pesquisas a respeito. Então, assim, eu encontrei que é uma marca, Midori é uma marca, mas algumas pessoas falam que isso é um método, então vamos descobrir mais pra frente, eu vou trazer pra vocês essas informações. E aí, em 2018, eu utilizei esse método Midori, que consiste em uma capa, ela é flexível, e você coloca blocos nesse caderno, nessa capa. Então essa capa, ela vem com elástico, agora não tem mais elástico nessa capa, porque eu tirei o elástico daqui pra fazer alguma coisa, e pessoas criativas têm disso, né? Então eu tirei o elástico pra fazer alguma coisa aqui, e aí ele não tem elástico mais, mas eu resgatei a capa e coloquei os bloquinhos aqui, pra vocês entenderem mais ou menos como é que é. Geralmente tem um elástico, você vai aderindo, colocando cada bloquinho, vem 4 bloquinhos, você compra separadamente, na verdade. Então você coloca 4 bloquinhos e você vai, conforme você vai utilizando, você tira, guarda esse bloquinho e repõe na mesma capa. Então é muito bom. Aqui eu já tava numa fase bem louca do vestibular e eu colocava planilha em tudo. Aqui, por exemplo, tem todos os controles de simulado que eu precisava fazer. Aí eu colocava umas frases e imagens motivacionais. Aqui, ó, tinha controle de simulado da FUVEST. Olha, tinha bastante coisa. Aqui era do Enem, então tinha a quantidade de acertos das questões e quanto que isso me gerou de pontuação. E aí eu tinha umas metas para bater, tinha os simulados que eu precisava fazer. Então tava tudo aqui planilhado, eu fazia isso à mão. E pra mim era um momento, assim, prazeroso fazer essas coisas. Então, basicamente, todos esses cadernos foram voltados pra organização de estudo, rotina e bullet journal, né? Porque cada bloquinho, ele poderia ser adaptado. Tinha, ó, esse aqui é tudo pontilhado, se eu não me engano, deixa eu ver. Pontilhado, ó. O bullet journal que ficou... Virou bullet journal, tá vendo? Esse caderninho. Super me atendeu também, e aí ficava um como bullet journal, um como controle de simulados e assim por diante. Foi muito bom utilizar esse método Midori em 2018. Aí em 2019 eu conheci o planner da Illustrale. Conheci essa marca Illustrale, essa capa minimalista me pegou muito e aí eu fui conhecer. Eu usei tanto, olha que ele até acabou o elástico aqui. E assim, eu ainda tava utilizando bastante cores. Vou mostrar aqui pra você, ó. O mês, eu comecei a aprender a fazer lettering. Hoje em dia eu não pratiquei muito, já não sei mais fazer lettering, mas eu tava treinando, ó. Controle de simulados, ainda tava na época do vestibular. Aí tinha a minha semana, vou mostrar aqui pra vocês. A semana decorada, com adesivos, com cores. Se eu não me engano, cada semana era uma cor. Olha só que linda essa semana. Então, basicamente, planner de novo, ó, semana roxa, semana rosa. E foi assim que eu utilizei o planner bastante. Esse aqui eu utilizei, deixa eu ver até que mês. Depois eu passei a pegar uns dias que eu não tava mais fazendo vestibular, na época não tava mais no vestibular. E aí eu deixei como diário, então cada dia eu escrevia o que tinha acontecido, tal, eu tinha começado a fazer terapia, então algumas reflexões que eu tinha
alguns insights que tinha recebido da terapia, eu colocava pra cá, fazia algumas ilustrações. Então, pro final do ano, porque, se eu não me engano, em 2019 foi um ano que eu não fiz o vestibular, porque eu já tava assim, de saúde mental, e aí eu comecei a fazer terapia, eu comecei a colocar esses insights, escrever, e aí foi muito bom pra mim essa pausa. E aí, teve um ano de 2020, eu também utilizei mais um planner da Illustrali, e foi o último ano que eu consumi da Illustrali, porque olha a diferença, gente. Como ele era e como ele se tornou. A Illustrali é uma ótima marca de papelaria, né? Foi a minha principal inspiração para abrir a minha própria papelaria. Só que eles entraram num estilo que não faz sentido pra mim, muito colorido, muito cool, e pra mim não funciona desse jeito, eu não gosto. Então esse foi o mais colorido que eu tive, não é uma coisa que me agrada muito visualmente, mas eu queria testar essa versão brochura da marca e também foi legal a experiência. Também utilizei, ó, vou passar bem rápido para esse vídeo não ficar muito longo. Também decorava bastante, ó. Aqui tá mais minimalista, porque eu usei esse planner em 2020, eu usei ele como diário. Então, tem o dia, ele era datado, então tem isso também sobre o planner, tem planners que são datados, então é só você preencher o que precisa a cada dia, mas tem planners que não são datados, então você pode colocar, por exemplo, por algum motivo você foi viajar na semana e deixou o planner em casa e não preencheu. Aí na semana seguinte você pula uma semana. Se ele é datado, você vai ser obrigado a pular. Se ele não é datado, você consegue continuar de onde você parou. Então isso é uma vantagem muito grande que eu valorizo muito no planner não datado. Esse planner aqui, ele era datado, então eu utilizei os dias que eu não estava escrevendo nada de planejamento para diário. Então cada dia tem um relato aqui do que aconteceu naquela época. Em 2021... eu abri a minha empresa de papelaria, a minha papelaria passou por papelaria criativa, depois passou para papelaria personalizada e hoje em dia a gente tá como papelaria fina. Então aqui vocês vão sentir a diferença com a evolução dos produtos e mais pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando a evolução dos nossos produtos aqui da papelaria. Então esse é o primeiro caderno que eu fiz da Lupt pontilhado da minha marca, ele é um holográfico aqui, tá escrito Believe. É um azul, assim, que eu tava testando. Isso aqui tudo foi teste. Esse caderno, por exemplo, ele nunca foi comercializado na minha papelaria. Ele era um produto de teste quando eu tava aprendendo a fazer encadernação, curso, tudo mais, então eu tava testando. Então ele tem vários errinhos aqui, mas foi bem importante para começar a pôr esse pontapé inicial na minha marca. E aí esse foi o ano de 2021, também utilizei como método Bullet Journal, tá? Então eu sou bem adepta ao Bullet Journal, mas eu tenho algumas ressalvas pra fazer que no final do vídeo eu vou falar pra vocês. Aí eu fiz aqui as minhas metas. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é o Vision Board. Em outras palavras, é o Mural dos Sonhos, que eu sou muito adepta à lei da atração. Então eu acredito muito que se você unir a lei da atração com a organização bem específica, de acordo com a sua realidade, isso aqui tem uma potência que é indescritível. Então, vale super a pena pesquisar e aplicar isso na sua vida. Aí tinha aqui, ó, tudo Bullet Journal. Aí aqui já tava mais decorado, mais uma coisa mais padrão, mais azulzinho. Eu achei lindo essas decorações que eu fiz. Tinha tempo, né, gente? Eu tinha tempo na época. E aí foi assim que eu organizei o meu ano de 2021 e foi o ano que eu abri a minha papelaria. E 2022 as coisas começaram a melhorar por aqui, viu? Olha só a diferença. Em 2022 foi lançado o planner da minha marca. Esse elástico também tá bem soltinho porque utilizei muito. Olha aqui, ó, chega a tá... Olha, chega ele desgastou aqui, tanto que eu usei esse planner. Olha só a diferença. Um Bullet Journal, que foi o começo de tudo, isso aqui nunca foi comercializado, e aí fui aprimorando até que chegou num planner. Um planner de 2022. Vamos ver como é que eu tava aqui nessa época. Era folhas brancas, aqui ó, visão do ano. Visão mensal, bem clean.
Eu gosto dessa visão clean, que você coloca as suas anotações e as suas anotações ficam em evidência. Aqui a semana, eu comecei a planejar minha semana assim, ó. Deixa eu pegar uma semana mais cheinha, pra vocês visualizarem melhor. Aqui. Eu fazia assim, ó. Color code eu gosto muito. Eu coloco um código pra cada cor, eu coloco uma função. Então aqui eu já tava fazendo faculdade, a de 2020, se eu não me engano, que eu entrei pra faculdade de design gráfico. Então, eu colocava as coisas da faculdade que eu precisava fazer, os treinos que eu precisava fazer, e eu passava uma linha no meio de cada dia, né? E embaixo eu colocava a descrição das coisas que eu tava comendo, a minha refeição. Não era uma coisa de dieta, era uma coisa que eu queria ter consciência do que eu tava comendo. Então, sem aquela cobrança, tipo, ai, preciso fazer dieta. Não, era tipo, o que eu tô me alimentando? Como é que tá sendo a minha alimentação? Então, eu tava documentando isso. Eu passava uma linha aqui, então tudo que eu precisava fazer estava em cima e tudo que estava embaixo era a minha alimentação. Ó, e aí continuou assim pelo ano. No final aqui eu fazia um resumo do mês, do que eu fiz, o que eu precisava fazer no próximo, visão mensal. E assim vai. Aqui foi em 2022. Em 2023 eu vou mostrar em comparativo assim para vocês verem a evolução. Esse foi 2022, da minha marca, e esse foi 2023. Olha, já começou a ter um holográfico aqui, um foil, uma coisa mais dourada aqui, Be Brave. Esse foi o ano de 2023. Aqui eu já comecei a ficar mais minimalista, ó, visão anual. Aqui uma das partes que eu amo muito, que é a Vision Board, onde você coloca tudo que você pretende realizar no ano, coloca as imagens e sente aquilo como se fosse real, e aí depois você traça a meta certinho. Por isso que eu falo que tem que unir a lei da atração junto com a organização, porque você visualiza aquilo que você quer para sua vida, depois você faz um plano detalhado para que você realmente consiga atingir aquilo. E aí no meio do caminho você vai atualizando a rota conforme você precisa. Aqui eu já estava bem minimalista, ó. Já não tinha mais color code, mantive as tarefas em cima e a dieta embaixo, e foi assim. E aí vamos fazer mais um comparativo. 2024 ficou mais minimalista, então 2023, Be Brave, e aqui 2024 teve uma repaginação, e aí foi aí que eu defini que ia ser uma papelaria fina. A logo mudou, aqui era uma logo mais com letras cursivas e agora ficou mais minimalista aqui, mint. Então a sofisticação, ela é minimalista, né? Então peguei essa essência e trouxe para minha papelaria. Aqui foi o ano de 2024. Foi bem legal também, fiz bastante coisa. Ó, deixa eu pegar uma semana aqui. Aqui tem a participação da filha, né? Com os rabiscos, não sei se vai dar pra ver, mas tem uns rabiscos aqui. Continuei dividindo a semana, ó, visão mensal bem clean. Continuei dividindo a semana em tarefas para fazer em cima e embaixo eu coloquei a dieta, o que eu tava comendo. Não é... Para finalizar, estamos aqui em 2025, chegamos a 2025, eu voltei para o método Bullet Journal também com o meu próprio produto de papelaria. Aqui tá uma caderneta pontilhada, que é a nossa produção, e eu vou mostrar para vocês. Aqui também segui o método Bullet Journal, mas agora mais minimalista, né? Vision Board, mural dos sonhos, das coisas que eu quero conquistar. Aqui também eu coloquei as metas para 2025, aqui nesse canto, e do lado de lá eu coloquei uma wish list de coisas que eu preciso comprar para minha casa. Eu quero deixar ela mais aconchegante, então tem uma lista aqui dividida por cada cômodo das coisinhas que eu quero adquirir. E aí, conforme eu vou fazendo, eu vou ticando, né? Vou comprando. Não dá pra comprar tudo de uma vez, infelizmente. E eu testei um novo método de organização mensal. No Planner, vocês viram, né? Eram 2 páginas, e aí você tem os quadradinhos, você vai colocando seus compromissos por mês. Isso eu tô fazendo desde 2016. Na agenda tinha essa visão mensal, no Planner tinha essa visão mensal, e até no próprio Bullet Journals anteriores eu fazia cada quadradinho e colocava. E esse ano eu adaptei para esse método aqui, ó, que você coloca um dia
todos os números do dia, né, de 1 a 31, né, e aí você vai colocando aqui, ó, por cada dia você coloca o que aconteceu, ou algum compromisso, alguma coisa que você precisa fazer. Aí eu dividi aqui no coisas que eu precisava fazer e aqui coisas que eu gostaria de agradecer que aconteceu nesse mesmo dia. Depois eu dividi aqui a semana. Continuei utilizando esse método de coisas para fazer e dieta. Então eu coloquei aqui, ó, tarefas que eu precisava fazer e coisas e tudo que eu comi no dia. Essa aqui tava uma semana bem cheia, eu não consegui colocar a dieta, então eu tava bem com pedido na papelaria, então eu precisava me organizar de uma maneira que eu desse conta de tudo que precisava ser feito, então eu não coloquei aqui a dieta, porque eu precisava muito desse espaço. Aqui também foi uma semana bem cheia, então eu não coloquei dieta. E assim foi pelo ano de 2025. Aqui tem uma participação da minha filha também. Só que tem um porém. Vou falar pra vocês o que foi minha experiência depois de tantos anos sem utilizar o Bullet Journal, como é que foi pra mim. Na época em que eu estudava no vestibular, o Bullet Journal era super funcional, porque era uma coisa que eu tava ali todos os dias, em contato. Então eu tava na sala de aula, e antes eu já planejava ali o que precisava fazer, ou então eu tava no transporte, tava ali checando o que já tinha feito, o que precisava fazer. O ideal é isso, que você tenha esse hábito de olhar a sua agenda, de olhar seu planner, de olhar seu Bullet Journal. Só que pra mim, na minha realidade de hoje, é o quê? Eu sou CLT, eu tenho uma empresa de papelaria, sou mãe solo, estudo, trabalho em 2 empregos, né, que tem a papelaria e também tem o CLT. Tenho que manter a casa, tenho que manter atualizada, tenho que criar conteúdo. Então, assim, é uma rotina bem... Ainda tô tentando ser fitness, né? Então, assim, é uma rotina que se você não tiver um mínimo de organização, vira tudo uma bola de neve. Então, assim, para equilibrar os pratos da melhor maneira possível, eu tenho que manter essa organização. Só que, para mim, nessa realidade que eu vivo hoje, diferente da que eu vivi lá atrás, quando eu usava muito o Bullet Journal, tinha tempo para decorar, eu não tinha criança. Eu não morava na minha própria casa, não tinha preocupação em manter uma casa. Então, a minha preocupação era passar no vestibular. Se a luz estava apaga, se tinha comida na mesa, isso não estava na minha cabeça como uma preocupação. Hoje em dia é diferente, eu tenho que manter a minha casa, eu tenho que cuidar de uma criança, enfim, diversas outras realidades, mudanças de vida. Então, tudo com a organização se encaixa. E pra mim, em 2025, o Bullet Journal não se adaptou tão bem, eu não me adaptei muito bem ao Bullet Journal ao 2025. Eu achei que ia super adaptar, mas não foi, porque chegou um momento que eu precisava fazer as estruturas do Bullet Journal, quanto mais simples, melhor. Ele pode ser uma coisa mais minimalista, mas eu gosto de decorar. Eu gosto de deixar minimamente bonito, assim, minimalista. Agora uso o minimalismo para deixar a organização mais clean. Mas ainda assim eu quero ter aquele tempo para fazer tudo bonitinho. E eu não estava encontrando esse tempo. E por conta disso, o Bullet Journal ficou abandonado. Então agora no segundo semestre eu estava refletindo, nossa, as minhas metas de 2025 tá um pouquinho devagar para conseguir, então eu preciso dar um gás mais. E como que eu posso dar esse gás a mais para conseguir pelo menos uma meta realizar até o final do ano? Organização. Então, a partir agora do segundo semestre, eu vou estar voltando pro planner e vou utilizar o planner que vai ser de 2026, a minha marca. Então, a vantagem de ser uma dona de papelaria é isso, que eu tenho as novidades assim, a minha mão bem rápido. Mas você pode ter esse contato também, se vocês tiverem interesse, se esse vídeo foi interessante para vocês, sigam eu lá na página do Instagram, é o @luptpapers, lupt.papers, com 2 P's, e ativem as notificações, porque em breve eu vou fazer um grupo de WhatsApp, e esse grupo serão das pessoas VIPs que receberão cupons de desconto especiais para o Planner de 2026. O Planner de 2026 será visando uma pessoa que tem uma rotina mais cheia. Então,
Se você já passou por agenda e não deu certo, se você passou por Bullet Journal e não deu certo, experimenta utilizar esse planner da Looped Papers de 2026, que pode ser uma chave para você realizar de fato o que você precisa. Porque eu fiz ele de acordo com a minha rotina corrida, então vai ser tem algumas ferramentas que eu ainda quero testar, então por isso que eu já vou estar utilizando ele nesse segundo semestre de 2025. Então eu vou estar eu mesma testando o meu próprio planner em 2026. Ele será lançado para vocês, na verdade, em setembro desse ano. Ele vai ser lançado para vocês testar em 2026, se vai fazer sentido para você. Vai ser um planner voltado para quem realmente tem grandes tarefas para concluir durante o dia e não quer deixar nenhuma ponta solta, tá? Então, foi uma honra estar com vocês aqui hoje no primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta de papelaria e que também está perdido sobre qual ferramenta utilizar para se organizar, aproveita e compartilha com essa pessoa, que vai ser bem bom ela receber essas informações, tá bom? Então, um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!